Boa tarde, gente. Tudo bem? Desculpa o pequeno atraso. Bom, o Luiz pediu para eu falar um pouco para vocês sobre complicações e cirurgias abdominais. Essa aula meio que tem duas partes. Tem uma parte de complicações gerais, cirurgias abdominais, que podem acontecer quase qualquer tipo de cirurgia, e aí tem uma parte que a gente vai entrar em algumas cirurgias específicas, tá? Eu vou falar o que esperar de complicação nesse tipo de cirurgia. O primeiro slide é o que eu faço quando o paciente chega na UTI, né? Então, geralmente o anestesista tem que trazer para você. Cada serviço pode ter um pouco de particularidade, que é o básico, que aí você já faz, geralmente, né? Então, quem que é esse paciente, comorbidades, idade, onde ele veio, tem que operar, etc. Né? Lembrar que aqui o tipo de cirurgia já pode estar influenciando. Então, por exemplo, cirurgias urológicas, né? Cirurgias urológicas são cirurgias geralmente menos complexas, muitas vezes em doentes mais comórbidos, entendeu? Então, por exemplo, cirurgia de próstata. A minha preocupação não é a cirurgia da próstata. Geralmente é um paciente mais idoso, comórbido, vasculopata, etc. Pode acontecer, tá? Então, lembrar que isso pode te atrapalhar um pouco. Fatores do intraoperatório são os clássicos, né? O balanço, quanto que sangrou, tipo de anestesia, via aérea, complicações, intercorrências lá. E eu sempre falo, quando o doente cirúrgico chega na unidade, leia a descrição cirúrgica. Por mais que você não entenda a metade do que está ali, geralmente tem informações muito importantes ali, né? Então, muitas vezes o cara vai falar que foi tudo bem, você abre a descrição, tem alguma surpresa lá. Isso pode te ajudar a antecipar alguma complicação depois, tá? A gente já falou disso. Eu gosto de salientar esse medicações para transporte, principalmente no HC, porque o HC... Isso não só acontece no HC, né? Mas existem escolas diferentes. No HC, o anestesista, para transportar, ele costuma bloquear. Tá? Então, muitas vezes, o doente vai chegar, você vai tirar a sedação, ele vai acordar, você vai querer escupar e ele pode dar um bloqueio parcial. Tá? A gente vai falar de bloqueio parcial nessa aula. Tá, esse é um estudo que eu coloco aqui, embora eu ache os resultados dele um pouco meio expressivos demais, assim, que é o seguinte: o doente cirúrgico chegou na UTI. Aí o cara randomizava para 2 grupos. Essa metade da sala, eu vou desmamar a sedação para RAS0. Essa eu vou desligar a sedação. Tá? Essa aqui estudou muito mais rápido. Por que eu falo que ele é meio expressivo demais, né? Mediana de 8 vezes 50 horas de diferença para estudar, acho demais, tá? Mas, assim, em teoria, se o cara chega na UTI e você desliga a sedação, você vai estudar mais rápido do que você ficar, vamos diminuir. Tá? Lembra da questão do bloqueio que eu falei, né? Eu coloco esse slide por quê? Porque é um assunto que eu vi pouco na residência, mas eu vejo na prática, principalmente aqui, por conta dessa particularidade que eu comentei com vocês. Porque é o seguinte, quando você bloqueia um doente, não é um interruptor. Não é tipo assim, o doente está bloqueado ou ele está desbloqueado. O bloqueio, ele ocorre em porcentagens. Tá? Então, o doente pode estar 70% bloqueado, 30% bloqueado. Tá? Qual que seria o ideal para eu saber como é que está o bloqueio desse doente? Existe um aparelho, chama Training of 4, né, o TOEFL, que, em teoria, ele é feito durante as cirurgias. Nem todo lugar tem isso para fazer. Aqui no HC não é usado na maioria das cirurgias, mas tem à disposição do centro cirúrgico, tá? Se não me engano. É um aparelho que você coloca no dedo, ele vai jogar um choque, isso vai e volta, e aí vê o quanto que a sua fibra muscular ainda está bloqueada ou não, e ele vai tirar esse porcentagem, tá bom? Qual que é a questão? Quando você bloqueia um doente, tá? Estou bloqueando esse doente agora. O diafragma é um dos últimos músculos a perder a sua função. E um dos primeiros a recobrar. Então, pode acontecer do doente chegou, está passando o efeito do bloqueio, mas ele ainda está no bloqueio neuromuscular parcial. Ele consegue ficar em suporte, ele consegue entregar o ventilador, você estuda ele fala, ele está bloqueado. Então, o fato do cara ficar em suporte não quer dizer que dá para estudar já. Eu, de prática, como eu sei que o pessoal bloqueia sempre aqui para transportar, na época da pandemia, os caras iam para bloquear o percutão. Como eu sei que eles vão bloquear, eu espero 45 minutos para poder estudar o doente quando ele chega na unidade. Tá? Eu sei que o cara me diga que ele não bloqueou. 45 é a minha vida aí do CISA, tá? Mais ou menos, do Rocorão também. Hospital privado, muitas vezes vocês vão ver o cara fazer Rocorônio e aí no final da cirurgia ele faz o reversor, ele faz o Gonadex. Aí é menos provável você ter esse tipo de complicação, tá bom? Aqui nem sempre faz o Gonadex, também dá questão de custo, tá?
Dica prática, tá? Para você estubar o cara com algum grau de segurança, ele deveria ter um bloqueio revertido em pelo menos 70%. Tá? Como eu não tenho TOEFL na UTI, existem estudos dizendo que esse bloqueio de 70% seria mais ou menos o cara conseguir elevar a cabeça da cama e sustentar por 5 segundos. Significa que ele tem um TOEFL, pelo menos já desbloqueou pelo menos 70%. Tá? A gente tem pelo menos uns 2 casos por ano de falha de situação lá para isso. E assim, esse último, na verdade, não chegou a ser falha de situação. Por quê? Estubou doente estava num bloqueio muscular parcial, o idoso, desconfortável pra caramba e tal. Como a gente percebeu que era um bloqueio muscular parcial, que não é um sempre fácil de fazer, a gente colocou na VNI, deu tempo de pegar o reversor, fazer o reversor e não voltou pro tubo. Entendeu? Então, tenham esse diagnóstico na mão. Eu fiz uma cirurgia de barriga, eu estubei e falei, o que está acontecendo? Pode ser um bloqueio muscular parcial. Tá? Beleza. Aí eu coloco um pouco para falar de choque pós-operatório, porque, assim, especialmente a depender do grau de inflamação da cirurgia, da agressão da cirurgia, a gente vai chegar a um grau de droga vasoativa para você, né? Se for uma cirurgia maior e tal, etc. Esse é um gráfico extremamente simples, né? Até simples demais, mas ele é um pouco didático, porque ele diz o seguinte, ó. Seu paciente ele pode estar hipotenso, que é esse triângulo aqui a linha, né? Hipotensão para hipertensão, né? Que seria a normotensão, digamos assim. E a pressão, ela é simplesmente, né? Vamos simplificar as coisas, né? Ela é uma questão conteúdo-continente, certo? Então, ou eu aumento o tônus vascular, ou eu aumento o volume dentro do vaso, tá? Claro que aqui tem questão de microcardio e tudo mais, mas vamos simplificar e falar que só existem as duas coisas, né? Ou eu aumento o tônus, ou eu aumento o volume dentro do vaso, certo? O que isso me traz de conceito? Se esse doente está muito seco, digamos que ele está hipovolêmico, com uma desidratação absurda, adianta você só aumentar a droga? Você vai aumentar a droga. O cara não sai do triângulo, desse triângulo inferior aqui, assim, para normotensão ou hipertensão, tá? O contrário, o cara está muito vasoplégico. Adianta você ficar dando volume. Geralmente, o paciente cirúrgico, ele tem uma combinação dessas duas entidades. O problema é que, como a gente tem essa alteração de glicocálix, às vezes eu dou volume, o cara vem para cá, aí daqui a pouco eu venho para cá, aí vem para cá, e eu preciso, vale a pena ficar dando esse volume. Então, às vezes, se o cara já está repleto, o problema não é necessariamente estar vazio, pode ser que dá um pouco de vasopressão para te ajudar, tá? Precisamos buscar manutenção, outra discussão. Né? Eu coloco esses slides porque é uma discussão que está começando a publicar ainda mais na terapia intensiva, que é a questão de hipotensão e disfunção pós-operatória, tá? O que a gente tem é, algumas cortes, principalmente iniciais, começaram a mostrar que quanto mais hipotensão o doente fazia, quanto maior o doente, maior era o risco desse doente, né, pré-operatório, maior a chance dele fazer disfunção renal. Novamente, a gente tem a dificuldade de separar o que é causa e efeito, aqui, desculpa, uma correlação versus causa, né? Causalidade. Então, o cara pode ser mais grave, ter tido uma complicação mais severa, por isso que ele fez disfunção renal, não necessariamente o tempo da hipotensão, tá? A gente tem alguns trabalhos, o César é um cara que publicava muito sobre isso, que é, cara, quanto mais hipotenso ele fica, maior é a probabilidade dele fazer disfunção renal aguda. Esse é um conceito que é dogmático na medicina. Se você fica impotente, você vai fazer disfunção renal. É um conceito dogmático. Até que começam a sair alguns trabalhos com resultados conflitantes. Alguns dando melhoria de desfecho, outros não. Recentemente, até algumas meta-análises, mas assim, observacionais, mostrando talvez até um potencial efeito protetor da hipotensão. Então, é um assunto que ninguém sabe ainda para onde está indo, tá? Mas que existe essa discussão, existe. O trabalho que classicamente mostrou que você não deve ficar tolerando tanta hipotensão assim, no intraoperatório, que a gente não sabe se isso vale para o pós-operatório, é o IMPRESS, tá? É um trabalho com desfecho combinado de mais de 10 infecção, insuficiência renal, elevação de troponina, mais de 10 desfechos. Ele soma tudo e o cara que, em teoria, mantinha uma pressão próxima ao basal ia melhor. Detalhe desse trabalho. Vocês lembram do sepsis-PAN? Que é a M65 versus 75 na sepsis, certo? Quem se beneficiou da pressão mais alta para o rim lá, cara? Não sei se vocês lembram. Pacientes previamente hipertensos, certo? 83% do IMPRESS tinha hipertensão. Então, talvez esse efeito tenha mais a ver com você manter a pressão próxima do que o paciente costuma ter,
do que realmente se é 65, se é 70, se é 75, tá? Então, cuidado com o hipertenso que está ficando impotente. Isso pode ser mais deletério do que um cara que tem uma nova contenção, está ali com a PM 65, 70. Como eu falei, os dados são absolutamente conflitantes. Trabalho positivo, trabalho negativo. Tá? Trabalho sugerindo efeito em U. Se você subir demais a pressão também, você perde a eficácia. É meio bagunçado isso aqui ainda. O que a gente tem de alguns dados é talvez esse cara que é mais hipertenso não seja legal ficar tolerando 60 km. Tá? E aí, volume, né? Então, volume quanto? Lembrar que, embora a gente tenha vários trabalhos pequenos, coisas retrospectivos, você sempre vai bater no seguinte dado. Quanto mais seco você trabalha, melhor para o pulmão. Quanto mais seco você trabalha, talvez seja pior para o rim. Tá? A melhor evidência que a gente tem é o RLIF, que é o maior trabalho. 3.500, tá? Onde ele randomizou para dar mais volume e dar menos volume. Não teve diferença do desfecho principal, que era a mortalidade. Mesmo a sobrevida, tá? Entretanto, quando ele foi analisar o desfecho secundário, ele, putz, deveríamos valorizar o desfecho secundário? Não, o desfecho secundário no estudo de milhares de doentes. Então, vale a pena dar uma olhada, né? Mas antes da gente olhar o desfecho, olha só. Quando a gente fala restritivo e liberal, o restritivo deles é liberal para a gente, às vezes. Porque a gente fica com esse conceito do restritivo da SARA, do restritivo de, talvez na sepsia não precise dar tanto volume. Talvez no plano cirúrgico, pode ser que seja diferente. Tá? Então, o restritivo deles, intraoperatório, 1.500 versus 3.000, primeiro dia de pós-operatório, 1.500 versus 2.600. O balanço é mais ou menos isso. Tá? Novamente, sobrevida foi igual, livre de disfunções, né? Quando eu falo de desfechos secundários, você teve, em teoria, um favorecimento para quem ficou com mais volume, ter menos infecção do centro cirúrgico e menos função renal. Novamente, desfecho secundário. Desses aqui, talvez esse que dá que a gente tem realmente um número de eventos relevantes, que seria disfunção renal e infecção do centro cirúrgico, deve ter alguma coisa aí que a gente precisa olhar nos próximos trajes que devem sair. Tá? Diálise eu olharia menos eventos. Então, tá? É seguro. Isso é um ponto que eles colocaram no panteão. Tá? Agora, se você der mais volume, mais complicações respiratórias pode acontecer. Né? Falando das complicações de qualquer tipo de cirurgia. Só ver como é que eu estou. Então, beleza, gastroparesia, né? Então, gastroparesia pode ocorrer em qualquer cirurgia abdominal, certo? Geralmente, aquele cara que você tem que estar dieta, ele vomita, aí a sua nasogástrica fica com débito elevado, você sabe fazer com isso, aí dá procinético, melhora, etc. Algumas coisas que vale a pena ter lista saber, tá? Sonda nasogástrica, qual o débito esperado? Tá? Até 500 em teoria normal, entre 500 e 1.000 tem um limbo ali, que depende da pessoa, né? O que está acontecendo na sua vida. Acima de 1.000 costuma ser um débito de sonda um pouco mais elevado. Algumas dicas, tá? Procinéticos. A maioria das vezes vocês vão ver o pessoal combinando drogas que atuam no mesmo receptor. Né? Então, você já sabe. Antagonista dopaminérgico D2. Flasil, domperidona e bromoprida. Quantas vezes vocês viram essas drogas prescritas juntas? Está no update. Tipo, o cara... prescreveu assim, sensato. Então, eu não sei. Na verdade, a gente não tem essa evidência. Faz sentido eu dar drogas que atuam no mesmo receptor? Será que elas conseguem aí uma melhorar o desempenho da outra? Tem dúvidas, tá? A outra opção seria atuar no outro receptor, que é o agonista da motilina. Tá? Eritromicina, né? EV melhor, FeO até 40% ainda pode responder. Então, você pode usar melhor. Bom, eu tirei muitas das evidências da aula, senão não tem como dar essa aula 40 minutos, tá? Mas quem quiser depois, eu posso mandar os estudos. Uma coisa que pouca gente sabe, talvez, é o seguinte. A glicemia é um dos poucos fatores que, se você mexer nela agora, o tempo de esvaziamento gástrico muda agora. Tá? Então, por exemplo, o cara está com 300 de glicemia. Se corrige o destro, o tempo de esvaziamento gástrico tá? Imediatamente. Então, pode ser algo que faz sentido. Opioide, obviamente, tanto para ele como para a gasparesia, né? Sonda nasogástrica tem uma grande discussão na literatura, porque o que se diz é, se você não deixa o estômago estender, porque um dos mecanismos da peristalse, quando você vai estudar a fisiologia do estômago, é a distensão. Então, se você não deixa ele estender, o estômago não vai trabalhar. Qual o problema? A evidência que a gente tem sobre usar ou não, a maioria delas vem de estudo protocolo ERAS. E o protocolo ERAS é um bando, certo? Então, eu não vou colocar sonda nasogástrica, eu não vou usar opioide, o cara vai deambular, eu vou fazer, aí isso aqui deu certo. E aí, foi a sonda nasogástrica, foi não usar opioide, entendeu?
é difícil você dizer, mas existe uma tendência a usar menos sonda nasogástrica, tá? O cirurgião não gosta que você mexa na sonda nasogástrica e fala com ele. Ele tem medo não só que a gente vomite, force alguma coisa, mas que a própria distensão, meio parecido com a gente faz com a sonda vesical na raquia de bexiga, que essa própria distensão, né, a gente acaba discutindo e compartilhando isso com eles, né? Já falamos do procinético. E o estrutura eletrolítico, você tem litros e litros de perda de sonda nasogástrica, você vai perder ácido, você vai ter uma alcalose com perda de potássio renal, né? Pode ser que usando IBP você melhore pelo menos o distúrbio eletrolítico, tá? É uma outra dica aí. Se eu vou perder 1 litro com pH de 4, eu prefiro perder 1 litro com pH de 6, né? E é o que o IBP costuma fazer, levar de 3 para 6 e 4, tá? Beleza, ilho pós-operatório. Parecido com o que a gente falou aqui, com exceção do seguinte, eu tenho um ilho pós-operatório que ele é esperado no pós-operatório, tá? Se eu mexer na alça. Então, se eu fui lá, mal achei a alça, etc., o que acontece com a maioria dos cirurgias abdominais, o ilho pós-operatório ele é esperado. O que é esperado? Na literatura fala 5 ou 6 dias. A partir daí, não que antes disso eu não me preocupe, né? Mas eu, em teoria, tenho que ser um pouco mais agressivo no manejo ou na investigação. Sempre excluir que tem uma obstrução, óbvio, tá? Lembrar dos estudos eletrolíticos já falamos, questão de opioide já falamos também, tá? Tem uma dúvida se o tipo do opioide, cara, a gente não tem evidência forte sobre isso, tá? Já falamos dessa questão da sonda nasogástrica. A gente tem, da mesma jeito que a sonda nasogástrica no ERAS, tá? Ela tem um certo favorecimento, tem protocolo ERAS que o anti-inflamatório ajuda no tempo de ir, tá? Aí não dá para dizer se é porque você usa menos opioides, que o inflamatório vai ter alguma ação, ou se é porque no meio do protocolo ERAS outras coisas geram diferença, tá bom? Café chiclete de deambulação mostra aqui. Então, esse aqui é do chiclete, né? Então, assim, tem esses 3 trabalhos, todos eles com bastante vieses, tá? 2 positivos e 1 negativo, mas em teoria o fato de você mascar chiclete vai induzir algum grau de reflexo ali gástrico e talvez até cólico, tá bom? Café também, você tem, né? É uma coisa que a gente nem sempre consegue ofertar para os nossos doentes aqui, mas esse trabalho é até interessante, porque ele randomizou, e aí o grupo placebo, não era bem placebo, né? Mas eles tomavam água quente, que tinha que ser na mesma temperatura, para excluir um efeito térmico, digamos assim, né? Também a cafeína encurtou o tempo de pós-operatório, então pode ser uma estratégia, às vezes, dependendo do hospital que você está, tá bom? E aqui é um negócio interessante, que é assim, em teoria isso é dogmático também. Doente cirúrgico, ele não está com a barriga funcionando, ele tem que fazer o quê? Ele tem que andar. Né? Já ouviram isso milhares de vezes, o cirurgião fala isso milhares de vezes. Só existe um trabalho, que é esse aqui que é negativo. Tá? Agora, é o seguinte, ele não avaliou tempo de ilho pós-operatório. O que ele avaliou? O cara foi lá e meteu o eletrodo no intestino, no estômago, etc. E viu que isso não aumenta a atividade mioelétrica. Então, você não consegue excluir um efeito gravitacional. O cara está deambulando, está... Atualmente, qual é a recomendação? Deambulação precoce. Existe evidência a favor da deambulação aonde? Protocolo ERAS. Eu vou tirar a sonda, não vou dar opioide, vou deambular precoce. Não funciona. Mas é a deambulação mesmo que faz o intestino funcionar? Não sei. Tá? Oliguria, né? O Relief, que a gente mostrou lá atrás, eles fizeram uma subanálise interessante, né? Incluindo o Beloma. O que eles fizeram? Vamos pegar essa galera do Relief e vamos olhar quanto que eles urinaram no intraoperatório. O que acontece com essa galera? Porque existe um marco de ml por quilo que vem da Guerra da Coreia, e que urinava menos que isso, e é pior se você estava volume para o cara urinar mais que isso, ia melhor. Série de casos da Guerra da Coreia. Isso ficou na mente de todo mundo. Quanto que é o oliguria? Menor que ml por quilo. Né? Todo mundo sabe isso. Qual é a questão? O valor preditivo positivo da oliguria para subir creatinina foi 25%. 36% ou 34% tiveram oliguria. Tá? O que isso quer dizer? Vamos lá. A cada 100 doentes que estão na cirurgia, 3 a 4 vão urinar menos do que 1.000 ml por quilo hora durante a cirurgia. Certo? Pega só essa galera que urinou pouco, os oligúricos, 3 a 4. Tá? 25% deles vão tocar a creatinina. 75% não vai acontecer nada com a creatinina. Tá? Mas será que a creatinina é um bom marcador? Aí eu vou discutir. Tá?
A gente está para publicar uns dados sobre pós-operatório, tá? Já está em revisão. O que, que a gente viu? Algo parecido. 36% faz oligúria no primeiro PO. Só que dos oligúricos, só 12% que vai subir a creatina. Parecido com o que a gente viu. A maioria não vai elevar a creatina. Tá? No nosso trabalho, se o cara ficou oligúrico, mas não elevou a creatinina, não terá desfecho clínico, mortalidade, etc. Existem dados falando que altera o desfecho clínico em outros cenários. Sepse, o cara ficou oligúrico na sepse, vai pior, por exemplo. Tá? Por que na cirurgia, em teoria, esse efeito fica bem diluído? Porque faz parte da resposta endócrina metabólica ao trauma, além da liberação de alguns hormônios adrenérgicos, a liberação de ADH. Não faz sentido o seu corpo urinar um litro se você está com a barriga aberta, sangrando. Né? Não faz sentido. O corpo vai reter. É óbvio, tá bom? É um mecanismo, principalmente se cai a pressão. A tigrana é meio fisiológico, tá? Você não deveria urinar tanto. Existe uma correlação fraca entre a diurese e a creatina. É porque o cara urinou mais ou menos no primeiro PO que ele vai elevar a creatinina. Já falamos sobre isso, tá? Não está aqui, mas existe um trial. Procura depois. Response trial. Pegavam doentes oligúricos na UTI, independente se é cirúrgico ou não. Em um grupo eles davam 500 ml de volume e no outro não faziam nada, só observam. Observe se o oligúrico, vamos ver o que vai dar. Tá? O que eles viram? Quem dava volume, ele urinava um pouquinho mais, se não me engano, era 17 ml. Então, assim, você dava volume, você aumentava a diurese infimamente, tá? Só que é o seguinte, você dava 500 portanto urinar 100. Então, a pergunta que o autor faz no trial é se vale a pena você dar 500 para o cara urinar 100. No final do dia, eles tiveram um balanço mais positivo que o outro. Tá? Dreno, a gente vem majoritariamente de uma residência clínica, né? A maioria de nós vem de residência clínica, e a gente não tem tanto costume de ficar olhando aspecto de dreno, volume de dreno, débito de dreno, ferida operatória. Então, isso é importantíssimo, tá? Não dá para ver direito, mas isso aqui é francamente hemático, aqui laranjão sério hemático, aqui um fecalóide, se fosse preto, pioso, né? Isso aí você tem que estar ciente, porque o cirurgião vai passar uma vez por dia. Tá? De manhã pode estar bom, à tarde pode estar aberto. Então, você que tem que cuidar disso. Outro detalhe, tá vendo essa perinha aqui que está amassada? Na hora que ela enche completamente, ela acabou de perder o vácuo dela. Ela não está mais drenando. Se o sistema é fechado com pressão negativa, na hora que ele enche, ele não tem mais pressão negativa. Quanto que ele drenou de ontem para hoje? 100 ml. Ele ficou lá, porque é o dia todo aberto. Né? Aberto que eu digo é inflado, né? Drenou 100 ml porque eu parei de colocar pressão. Usar ou não usar dreno também tem uma grande literatura sobre isso. Aparentemente não modifica o desfecho. Tá? Mas cirurgias que têm maior chance de abrir ou sangrar, etc., pode te ajudar a identificar uma complicação mais precoce. Isso não parece modificar o desfecho. Ferida operatória é a mesma coisa. Situação diária, balanço. Antibiótico profilaxia. A gente tem uma série de cirurgias, por exemplo, hepatectomia. Eu tenho alguns trabalhos mostrando que ela que não ajuda você a estender a antibiótico profilaxia. É uma meta-análise mostrando que isso não ajuda. Mas como cada cirurgia é uma cirurgia, é difícil de avaliar isso. Aqui a gente tem um trabalho muito interessante, foi publicado no JAMA, que era o seguinte: o que acontece quando eu pego um banco de dados e vejo quem usou antibiótico profilaxia? Só no intraoperatório ou quem foi estendendo, que existia mais, tá? Quando você estende do profilático para o profilêutico, né, você não consegue modificar a incidência de infecção de sítio cirúrgico. Isso é uma corte retrospectiva, tá? Não consigo diminuir a infecção, se eu estendo, tá? Mas cada dia a mais de antibiótico aumentava a disfunção renal e clostridium. Clostridium é meio óbvio, disfunção renal vem a pergunta: será que numa corte retrospectiva quem usou o profilêutico não era mais grave, o cirurgião estava com mais medo, porque a cirurgia foi... Né? Antibiótico terapia, que já mudou o tema, né? Aí a gente segue o stop, que você já conhece, provavelmente, Marcelo já tem falado para vocês. Eram infecções intraabdominais resolvidas cirurgicamente, ou por radiointervenção. Né? Então, resolveu o foco, não tem mais uma coleção lá dentro, ela está drenada. Tá? Então, ele randomizou 4 dias, era 3 a 5, mediana de 4, versus 2 dias depois da febre, foi a mediana de 8. 4 versus 8. Mesmo desfecho. Tá? Falei para vocês que a gente ia ter uma parte de complicações mais gerais e a gente ia pincelar alguma coisa sobre cirurgias específicas.
simples, tá? Que vocês devem receber com frequência. Então, cirurgia de cólon e delgado, cirurgia de alça, tá? O que eu tenho que ficar atento? Obviamente, saber se é uma anastomose primária ou se ele deixou uma estomia lá. Se deixou uma estomia, essa é uma estomia terminal ou é só de proteção? Como que está a estomia? Olhar a boca anastomótica. Ela é uma janela para a viabilidade da alça. Né? Precisa ficar olhando. Um desabor, sangramento péreo, né? Ela está com ilha, às vezes é possível que você faça toque da ileostomia, o externo da ileostomia, pode acontecer, tá bom? Obviamente, uma colostomia e uma ileostomia são muito diferentes, principalmente porque a ileostomia vai ter um débito muito maior. Né? Então, quantas vezes a gente já vê o paciente batendo por um socorro por desidratação de insuficiência renal por ileostomia? O cara já operou tem 2 anos, fica batendo por um socorro, desidratação. Ah, não tomei loperamida, então foi mais do que eu consegui ingerir de água. Né? Então, a ileostomia, você tem que ficar mais esperto com ela, tá bom? O início de dieta. Embora a gente também divida isso com o cirurgião, existe uma regrinha básica que é o seguinte: quanto mais alta é a anastomose ou a cirurgia, mais tempo eu vou demorar para iniciar a dieta. Tá? Por exemplo, cólon, a chance de deiscência é baixa, menos de 4%, algumas séries 1% de deiscência. Então, na Austrália, o protocolo é dieta em 8 horas, líquida, tá? Em 8 horas são iniciar a dieta líquida. A gente troca no cirurgião. Agora, por exemplo, era uma GDP. Vamos começar. Primeiro, porque a chance de deiscência é maior. Segundo, porque se der deiscência é um visto de alto débito, deixar quieto, vai ter ilha, pós-operatório. Então, caso a caso, tá? Agora, qual que é a grande complicação dessas cirurgias? Deiscência. Tá? E aí é o seguinte, aqui é uma foto de uma GDP, né? A GDP é a cirurgia que é basicamente para tumor de cabeça de pâncreas, aonde vai sair um pedaço do estômago, vai sair vesícula e tudo mais. É uma cirurgia enorme, né? Qual que é a questão? Tem aqui o bypass, o Y, né, basicamente, que ele pode também dar deiscência, mas a grande deiscência é aqui, ó, é da pancreato regional, tá? E a gente vai falar de questão pancreática no próximo slide, alguma coisa assim, mas o que vocês precisam saber, basicamente? Cada cirurgia tem uma chance de dar deiscência, tá? Como eu falei, quanto mais alta tende a ser pior, com uma exceção. Quando você chega na anastomose anal, você está pegando anos ali, aí a chance aumenta de novo, tá? Mas do reto, principalmente reto alto, para cima, sigam essa regra. Quanto mais alta, mais proximal, maior a chance de deiscência, tá? E aí o esôfago vai disparar, tá? A gente vai falar de esôfago. Então, precoce ou tardia. Esse conceito é o seguinte, isso não se apresenta no momento de cirurgia, tá? É uma deiscência que surgiu nas primeiras 48 horas, isso é culpa do cirurgião. Não é culpa do idoso, hiperglicêmico, que estava usando corticoide, não deu tempo ainda. A cicatrização não ocorreu. Nós estamos falando agora, nesse momento, a deiscência está no ponto, tá? Não é que necessariamente é culpa do cirurgião. Às vezes o cirurgião já traz falando, cara, a arte vai abrir. Não deu para fazer melhor que isso. Assim, tá? Então, mas é o que a gente chama de deiscência técnica, tá? Nas primeiras 48 horas, tem livro que estende até os primeiros 5 dias, tá? A deiscência clássica, que é aquela do cara idoso, emagrecido, hiperglicêmico, é a deiscência tardia, após o início, tá? Beleza. Geralmente o diagnóstico é clínico, a gente está vendo bem, começa a ir mal, ele inflama, provas inflamatórias, etc. Tá? O diagnóstico muitas vezes vem com a tomografia, eu trato uma imagem que mostra a exposição ou a deiscência, a tomografia cada vez mais a gente consegue ver a deiscência. O contraste bioral, a radiologia não gosta, o cirurgião gosta, paciência, discute lá com eles, ver o que eles querem fazer, tá? Agora, a grande questão que mudou é o seguinte, antigamente, como eu falei, né, o que acontece? Chegou o doente pós-operatório aqui na UTI, o cara tá bem, tá? Por algum motivo esse cara tá lá até o 7º dia, e ele fez um deiscência. O que o intensivista faz? Pede a tomografia que vê a coleção. Imediatamente, o que o intensivista quer? Que o cirurgião pegue esse doente e leve esse cirurgião. Não é isso? Ah, o cirurgião quer operar mais. Na minha época, o cirurgião era bom, o cirurgião operava, etc. Já ouviu falar disso, né? Qual é a questão? Quando esse cara veio fazer cirurgia, provavelmente, a maioria das vezes o cara já está de casa, né? Aquele era o melhor cenário possível para essa anastomose dar certo. Certo? Se eu estou num momento em que essa anastomose deu errado, eu tenho fezes na cavidade, peritonite, inflamação, doente com droga,
Esse é o pior momento possível para essa nação dar certo. Então, idealmente, isso daqui também, quem quiser, eu mando depois, guideline de decências ou de alguma coisa. Qual que é a conduta? Se você conseguir garantir duas coisas, esse doente não precisa ir para a cirurgia. A maioria dos doentes tem essas duas coisas. É o seguinte, o doente está estável, não é que ele não está com droga, está estável, pode estar com drogas baixas, ele parou por ali, o melhor é isso. Tá? Está estável e a coleção está drenada. Se você garantir essas duas coisas, não necessariamente ele precisa para cirurgia. Mas está aberto o cólon, está estável, está drenado, não precisa se operar agora. Tentar arrefecer o processo, ver o que vira, e aí depois. É claro que se tem uma baixa chance de resolução sem cirurgia, o cirurgião vai indicar, tá? Ou se não é passivo de drenagem, ou se não está muito instável, ele vai levar, tá bom? Mas não fiquem ansiosos se não querer operar, porque a maioria das vezes isso vai ser minimamente invasivo. A de intervenção é atualmente, se for acessível por endoscopia ou colono, endoscopia ou colono, tá? Colocar um vácuo ali, fala isso, eu acho. Até, ó. Então, isso aqui cada vez mais vocês vão ouvir, que é o vácuo endoscópico, tá? Muito utilizado, aqui a gente usa bastante até na gastro, mas vocês vão ver muito isso em hospital oncológico também, tá? O que é isso? Já viram um paciente que ficou com peritoneostomia aberta, tipo, aquele curativo a vácuo preto ali na barriga, etc. Para que serve aquilo ali? Duas coisas. Primeiro, ele vai deixar o ambiente seco, né? Ele vai drenar toda a coleção que estava ali dentro, certo? Segundo, essa pressão negativa aumenta a vascularização da borda, acelerando o processo de cicatrização. O que eles fizeram? Vamos fazer a mesma coisa endoscopicamente? Então, por exemplo, eu tinha uma esofagectomia que abriu. Tá? Abriu aqui 20%, sei lá, 5 centímetros da esofagite. Tá? Então, o melhor exemplo. O ideal é quanto menor, melhor. Mas ok. Abriu 5 centímetros lá. Qual que é o ideal? Esse cara ir para o centro cirúrgico fazer uma toracostomia, lavar e rafiar esse esôfago, ou ele entrar com endoscópio e colar uma cola. Para o doente, é melhor botar uma cola. Novamente. A melhor chance de dar certo já foi, já passou. Se ele puder estabilizar de outra forma, é melhor. Tá? Então é o seguinte, ele vai entrar com endoscópio, ele vai colocar basicamente uma sonda nasoglácica com o vácuo na ponta. Tá? Isso tem que ficar no sistema de pressão negativa. No HC fica na parede, menos 200. Tá? No hospital privado, isso vai ficar no sistemazinho de pressão negativa, que até o doente consegue regular com o vácuo. Bom, está se tornando meio terapia padrão. O que a gente tem de evidência sobre isso? Normalmente, porque tem alguma coisa aqui, né? Você não aumenta a taxa de fechamento. Se ia fechar, vai fechar. Mas você acelera o fechamento. Entendeu? Vai fechar mais rápido. Vai ficar 3 vezes no hospital, vai ficar um período. Qual é a questão? Você tem que trocar a cada 4 a 5 dias, uma mediana de 9 sessões. Depende da altura. Tá? Vantagem adicional, além de cicatrizar mais rápido pela pressão negativa, etc. Por exemplo, abrir uma anastomose duodenal. O que isso vai virar? Uma fístula de alto débito. Certo? O pâncreas vai drenar ali 2 litros e 100 ml por dia de água com bicarbonato. Não tem que usar a fístula de baixo débito. Isso aí. Certo? Na hora que eu entro com o endoscópio, Paulo vácuo, essa fístula virou o quê? Fístula de 0 débito. Entendeu? Então, bom, melhor não aprofundar muito, tá? Fístulas. Geralmente entre uma cavidade e outra, mas pode ser, né? Para a pele, para a atmosfera, para a víscera, etc. Acabei de falar, né? Baixo débito, médio e alto débito. Qual que é o problema? Quanto maior o débito, mais tempo vai demorar para cicatrizar, tá? A de intervenção em cirurgia não são tratamentos para agora. Ah, recebi um doente com a fístula intercutânea, chama a cirurgia para operar. Não é para agora. Tá? Novamente, está drenado, está estável. Tá? Eles vão ter que ganhar condições de estar bem de novo, principalmente nutricionalmente, para ir para a nossa cirurgia de fazer a fístula. Tá? Você vai fazer, tentar reduzir o débito da fístula. Então, principalmente, a dieta, não pode a dieta? Pode, desde que já pós-fístula. Faça a sonda após a fístula, certo? Lembrar dos distúrbios hidroeletrolíticos. Novamente, né, a questão da infecção, guia pelo stop. Então, drenou, resolveu a coleção, 4 dias. Tá? Proteção de pele é algo que tem que lembrar, que é corrosivo na maioria das vezes, né, dependendo da altura aí. 30% a 40%. A maioria vai fechar espontâneo, tá? 30% a 40% vai precisar de cirurgia, mas o timing não é agora, geralmente. Tá?
Outra pergunta que faz bastante. Uso somatostatina, uso acreotide? Qual que é a evidência atual? Tá? Depende da fístula um pouco, tá? Mas principalmente essas fístulas altas, por exemplo, a clássica é a GDP, ou a fístula pancreática, tá? Você tem condição de reduzir o débito da fístula, mas não é todo mundo que reduz. Então, como que eu faço? Começa e vê se reduz. Se baixou 50% em 2 dias, continua se não tiver. Mais ou menos desse sujeito, tá? A somatostatina e o acreotide são meio que a mesma droga, né? O acreotide é um análogo da somatostatina. A evidência são estudos ruins, tá? Mas o que a gente tem de diferença entre elas? Em teoria, a somatostatina, além de acelerar o fechamento, ela aumenta a taxa de fechamento, entendeu? Fecha mais. São estudos ruins, tá? Uma meta-análise com estudos pequenos, tá? Mas, em teoria, a somatostatina fecha mais. O acreotide acelera o fechamento. Problema, somatostatina, minha vida segundos, bomba de fusão eternamente semanas. Tá? O acreotide subcutâneo, entendeu? Tá? Não acredito muito nessa diferença. Novamente, a evidência é bem ruim. Assim. Próxima cirurgia, esofagé. O que eu preciso saber da esofagé? Geralmente, o cara vai te trazer e vai falar assim, ó, 2 campos ou 3 campos. O que é isso? Obviamente, sempre vai ter o cervical ou abdominal, às vezes precisa do torácico. Tá? Qual que é a coisa que o intensivista tem que saber de esofagectomia? Essa cirurgia aqui, você não pede para o fisioterapeuta estubar e vai tomar uma toca. Essa estubação tem que ser assistida. Tá bom? Por quê? Lesão do laringeu recorrente. Passa um do lado para o outro. Se lesa unilateral, parecia unilateral de corda dental. Se lesa os dois. Então, essa estubação tem que ser assistida. Principalmente aqui na escola, já aconteceu algumas vezes da gente estubar e ter que entubar imediatamente. Distribuidor imediato. Vamos nebulizar com adrenalina. Não adianta, tá? Qual é a questão? Esse doente, eu vou reentubar e traqueostomizar? Não. Espera um pouquinho. A gente, off-label, dá um pouco de corticoide, espera uns 2, 3 dias, faz uma bronca e vê. Por quê? Pode ser que você não tenha lesado completamente o laringeu. Então, isso é uma apraxia do nervo, tá? Essa cirurgia você não estuba à distância, tá? Fica lá do lado, caixa de viária do lado, tá bom? A maioria das vezes vai dar certo, tá? Beleza, estômago cocó, você já ouviu falar, isso é meio técnico, mas basicamente a maioria das vezes, depende da escola. Aqui no HC eles vão subir o estômago. Se não chega, é muito alto, eles vão botar um pouco, tá? Aqui que está o problema. Lembra que eu falei que quanto mais alto, maior é a chance de deiscência? Até 15%, vai falar 25% de deiscência de esofagé. Tá? Qual é a questão? Esofagé, a gente tem muito medo do POI. Certo? Vou receber um esofagé, meu Deus, 3 campos, ventilação monopulmonar no intraoperatório, será que esse cara não vai lesar o pulmão? Tal, geralmente o POI é tranquilo. Você vai ter bastante dificuldade, vai ter algum grau de dificuldade para controlar a dor, mas o resto é ok. Tá? O problema é daqui 5 a 7 dias, a gente já está brinca na gás. Vamos dar alta logo, porque semana que vem ele volta. Né? Semana que vem ele vai voltar. Por quê? 25% da essência é muito. Para um lugar que faz esofagé 2, 3 vezes por semana, é muito. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai para a enfermaria e semana que vem ele vai começar uma FA. Gente de 30 e poucos anos, tinha usado só da cáustica, 3 anos não faria. Tá vendo uma fibrilação arterial lá na enfermaria? Provavelmente já está uma coisinha também da China. Tá? FA, subfebril, pior de provas inflamatórias, um derrame pleural que não tinha, aparece. Tá? Nem sempre é um diagnóstico claríssimo. Chama o cirurgião e vai operar. Não. Tá estável, vai drenar. Ok. Dá para resolver endoscopicamente? Melhor ainda. A maioria deles vão estar com a sonda pós-deiscência. Pós-anastomose. Dieta por aí. Tá? Hepatectomia. Vocês já viram essa subdivisão aqui, né? Existem outras, tá? Essa é a mais famosa, que é de Coinot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um relógio, né? Horário. Olha só. A maioria da população, 70% das pessoas, o dominante é o direito. Tá? Ou seja, a maior massa é o direito. 70% da massa é plástica. Tá? O que isso significa? É importante, na hora que eu vou receber a hepatectomia, saber o que o cara tirou. Tá? Hepatectomia direita, maior mortalidade. Depois é a central, pela complexidade, e depois é a esquerda. Se é lateral esquerda, 2 e 3, esse cara não tem para dormir, mas você não vai sangrar, mas vai fora. Tá? Então, localização é muito importante. O cara é cirrótico ou não cirrótico? Vocês já ouviram falar? Eu vou deixar esse próximo slide, acho que tem. Tá?
Bom, cirrótico ou não cirrótico? Claro que o cirrótico é pior em tudo e qualquer estudo que se for avaliar isso, tá bom? Tempo de Pringle. Acho que tem no próximo slide. E sangramento com motivos óbvios também, tá? Já ouviram falar que uma pessoa pode sobreviver com 30% de fígado? Já ouviram falar, né? Quem morre pós-hepatectomia, se não morreu sangrando, morre de insuficiência hepática pós-operatória. Por quê? Sobrou pouco fígado, ou pouco que sobrou foi judiado, tá? Essa complicação ocorre geralmente quando você deixa entre 20% e 40% do fígado. Por isso que tem essa história dos 30%. O cara vai fazer uma volumetria pré-operatória. Nem sempre essa volumetria se detém. Ou a massa cresceu, porque até o cara marcar no sul, chegou, tem que tirar mais. Tá? Se o cara não é cirrótico, pode ser que ele consiga sobreviver aqui perto dos 20%. Se o cara é cirrótico, às vezes os 40% não são suficientes. Tá? Lembra que eu falei do tempo de Pringle? Vocês lembram o que é Pringle? Pringle é aquela manobra que o cara clampeia as estruturas do hilo. Tá? Recorte, telepático, certo? Por que ele faz isso? Ele clampeia essas estruturas do hilo para, na hora que ele for ressecar aqui, sangrar menos. Porque o sangramento é um dos grandes fatores de disfunção hepática pós-operatória também. Tá? Qual é o problema se eu estou clampeando? Isquemia. E o ó, certo? Você até pode fazer um Pringle contínuo ali de 1 hora. Até 1 hora o Pringle contínuo teve intenção na mesma, em teoria. Mas isso é muito incomum. Então, geralmente, o cara vai falar, e aí? Fez quantos Pringles? Por isso que a gente olha, tem que olhar a descrição cirúrgica, tá, gente? Ele vai falar, fez 4. Porque a gente, geralmente, eles dividem na manobra de 15 minutos. Faz 15, solta, deixa o perfil um pouquinho. Faz 15 minutos. O que é importante? Acima de 8, seria 2 horas de Pringle, tá? Alta chance de função hepática pós-operatória. Então, esse não é o cara que você vai mandar embora amanhã. Como que eu sei que ele vai fazer insuficiência hepática pós-operatória? O cara foi operar um hemangioma e agora está com ascite. Está com um inflado. Começou a subir, piorar as provas laboratoriais hepáticas. Tá? Fístula biliar. Eu sei que isso pode ser um pouco maçante, mas esse conceito é importante para vocês. É o seguinte, ó. Se o cara for fazer uma hepatectomia, fístula biliar geralmente não me preocupa. Por quê? Isso está babando da área cruenta do fígado. Certo? Eu não mexi no colégio. Não sei fazer pinga, né? Mas não é comum. Porque eu tirei um naco do fígado ali, certo? Da onde está babando essa bilirrubina? Da área cruenta do fígado. O manejo disso é conservador, a não ser que ele faça uma peritonite. Agora, transplante hepático. Fiz uma fístula biliar. O manejo geralmente é cirúrgico. Porque eu não tenho área cruenta, eu tenho um fígado do doador inteiro. Fígado. Da onde está vazando isso? Colégio quadril. Entendeu? Depende da cirurgia. Mas aqui, geralmente, é meio manejo conservador. Tá? E a insuficiência hepática pode ser porque sobrou pouco, pode ser porque o pouco que sobrou, isquemia, Pringle, sangramento, etc. Como que eu faço? Suporte clínico, 3 a 5 dias, se não melhorar, lista para transplante. Problema, a maioria desses caras tá cirrótico, foram tentar tirar 70% do fígado. Por quê? Porque não ganhando a função. O meu dedo está fora do critério. Pode tentar telemedicina para baixar o pão. Bom. Ó, pancreaté. A gente já falou de GDP e tudo mais, tá? Qual que é a questão? Quando eu falo em pancreaté, existem 2 tipos de pancreaté. Cabeça, corpo e cauda. Basicamente é isso, certo? Se você está falando de corpo e cauda, eu já fico muito mais tranquilo. Por quê? Porque por mais que você tenha um pouco de fístula pancreática, geralmente essa fístula vai se resolver mais rápido. Vai dar menos complicações locais, etc, tá? O fluxo tende a ir para lá, seria meio anti-anatômico. Mas vai babar um pouco no começo, tá bom? Geralmente, aqui, principalmente com a hospital escola, vai acontecer o quê? Corpo cauda mais baixo, né? Atualmente, o que é recomendado pela cirurgia é preservar o baço. Isso pode aumentar um pouco o tempo de cirurgia. Se você não preserva o baço, vai ter mais infecção pós-operatória. Então, por que se preserva o baço atualmente, tá? E por que aqui ninguém preserva? Porque isso exige tempo, técnica, qualidade. Né? Às vezes o cara quer só ensinar o exemplo. Vai sair. Vai sair lá, tá? Agora, quem dá problema mesmo é a pancreaté da cabeça. É a GDP. E aí o que piora muitas coisas é a fístula aqui pancreática. Tá? Então, beleza. Já ouviram o cirurgião passar e pedir para colher a amilase do dreno? Todo mundo já ouviu, certo? Para que serve isso? O cara chegou agora, hoje,
pós-op de uma GDP, poliaminase do dreno. Para que serve isso? Fator de risco. Eu não posso fazer diagnóstico de fístula pancreática no D1, nem no D2, só no D3. Tá? Se essa amilase menor que 5.000 no D1, não precisa gravar isso, tá? Significa que existe uma alta chance desse cara fazer uma fístula pancreática. Bom, agora, onde que eu faço o diagnóstico? Está aqui, né? Está aqui. Talvez no próximo instante. Se maior que 3 vezes o nível sério. No T3, aí é fístula pancreática. Tá? Por que isso é importante? Aplicação prognóstica. Como eu falei, é o seguinte, a morbidade da GDP geralmente está associada à fístula. Geralmente é a fístula dessa morbidade. Diferente de outras fístulas, esse cara não dá para ir para casa. Raramente, esse cara está grauada a classificação X, Y, B lá. Tá? O cara não tem que ter nada, que está muito bem para casa. Senão isso aqui é semana de hospital. Semana de hospital. Tá? Vou falar por quê. Cara. Então, assim, o que eu tenho que ficar esperto no POI? Sangramento, tá? Qual que é o problema? Aqui, sangrou um pouco no POI? Ok. Sangrou no segundo dia, sangrou no terceiro dia, sangrou no quarto dia, tomografia, angiotomografia. O que a fístula pancreática faz? Ela corrói os vasos da região. Ela gera pseudoneurismos. Ela rompe a artéria hepática, a artéria gastrodenal. Ela morre na hora. Tá? A maioria desses caras tem um sangramento de sentinela. Tá aqui, ó, 30% de sangramento de sentinela. Então, se o cara sangrar após 24 a 48 horas, não era mais que ele está tendo esse tipo de sangramento. Provavelmente tem líquido pancreático corroendo alguma coisa lá na tomografia. Ah, mas isso aí, porque... será que precisa... Tem um drive, tá? Chama Porsche Drive. Talvez vocês vão escutar o restante da cirurgia, vindo com o celular, e falando assim, ó, tem que seguir esse aplicativo aqui, que ele salva vidas, se você fizer o que está aqui. O que é o aplicativo? É o fluxograma do Porsche Drive. Que era basicamente o quê? Pós-operatório de GDP, se o cara começa a evoluir com estado subfebril, com inflamações, não necessariamente antes, né, mas vai ter que fazer uma tomografia com contraste, nesse caso especificamente, para fazer o diagnóstico da fístula, para identificar se tem coleção, para drenar a coleção. Não pode ficar coleção pancreática lá dentro. O conceito é isso, não pode ficar subpancreática lá dentro. Está drenado, tá? Senão vai corroer, vai sangrar, etc. Tratamento conservador na maioria das vezes. Você não vai lá mexer nessa fístula. Novamente, está estável, está drenado? Tá? Mas tratamento conservador leva semanas. Precisa ficar em jejum? Não, sonda posta. Aqui não necessariamente sonda posta, tá? Mas tem que... A sonda tem que ser posta desde que você for aqui. Se for da pancreatite original, não precisa ser. Somatostatina, já falou. Última cirurgia. Vocês já devem estar sofrendo, né? Cada vez mais, eu acredito que a gente vai ter menos essa cirurgia. Né? Então, com as novas drogas aí, para vocês terem noção, né? A bariátrica mais simples, mais rápida é o sleeve vertical, certo? A gente está falando de 30 a 35% de perda de peso corporal em um ano, tá? As drogas atuais estão chegando nos 20%. Né? Não já está dando 18% de perda de peso em um ano, tá? Então, assim, eu acho que daqui a pouco, pelo menos essas, talvez a gente veja menos. Tá? Ou cada vez vai ser uma indicação mais restrita. Tá? O cirurgião que fazia só bariátrica agora está pensando no Telex, vamos começar a ver isso aí. Então é o seguinte, ó, já existem algumas formas e tal. Basicamente, o que vocês têm que saber? Essas duas aqui, ó. O bypass, tá? Que é o Y clássico. Antigamente, eu não sei se vocês, acho que vocês nunca viram isso, talvez eles não vão ver. Então, tem que a gente admitiu lá que eles chegaram a tentar fazer isso. É o seguinte, eles jogavam o Y lá embaixo, que é o tal do switch do Denal. Cara, isso aqui, você viu que a gente depois de 2 anos ele estava destruído. Completamente desabsortivo, assim, o cara fazia pelagra. Eram umas coisas que você falava assim, cara, o que é isso? Então, isso aqui não se faz mais, tá? Isso se faz mais. O anel também cada vez menos, principalmente com as drogas atuais, não faz mais nem sentido, tá? É basicamente essas duas. Então é o seguinte, tá vendo essa aqui, ó? É basicamente seccionar o estômago no meio ali, né? No meio não. Como eu falei, 30% a 35%. Tá vendo o bypass? Além de tudo, de ser restritivo, ela é desabsortiva. 45% perde de peso, às vezes. Tá? E por que a gente faz essa se essa aqui perde mais? Doente que não aguenta fazer bypass. Ou que nem precisava, talvez, estar fazendo essa variável. Tá?
Então, por exemplo, o cara é cardiopata, o cara é pneumopata, mas se ele perder peso, vai ajudar a reabilitação da doença dele, certo? 1 hora de cirurgia. Beleza, qual é a questão? Aqui eu posso ter deiscência aqui, eu posso ter deiscência aqui, eu posso ter sintomas absortivos, eu posso ter um monte de coisa. Aqui, geralmente, o que eu posso ter? Deiscência. Aonde vai acontecer essa deiscência? Bem aqui, ó. Por quê? Porque o grampeador, geralmente, a carga só chega até a metade. Aí, ou você vai enfiar a segunda carga aqui, e aí, na junção dos grampos aqui vai dar um problema, ou que é comum fazer em serviço que o cara quer economizar. Uma carga de grampeador e o resto não. Então, o sleeve, quando está deiscência, geralmente, dentro do pleural à esquerda, dreno, esquerda. Tá? Aqui no HC, que a gente tem feito muito é tratamento endoscópico. Vácuo endoscópico ali, sonda pós, alimentação. Agora, aqui você pode ter várias complicações. A questão é a seguinte. Vocês viram um artigo que o Leandro mandou um tempo atrás de complicações bariátricas? Vocês viram que ele mandou esse artigo? Complicações bariátricas? Tá lá, no meio do e-mails da residência, né? Quando você vai olhar em complicações, o cara, eu lembro disso que foi uma frase até engraçada, porque é isso mesmo, tá? Mas o cara fala assim, a primeira, segunda e terceira complicação pós-bariátrica é leak. Por quê? Cara, não sei exatamente por quê, mas assim, a incidência de TEP nessa população que é obesa, fica acamada, cirurgia, ela é relativamente baixa e ela é tardia, tá? Muito raro você ter um TEP na primeira semana. E aí, o que acontece? 100% das vezes que vão pedir vaga para a gente da bariátrica de residência, né, o pessoal fala que a bariátrica tem que ter marido. Por que isso acontece? Só a apresentação da deiscência. Paciente obeso, para ele aumentar ali o gasto dele, ele precisa tratar de clínica. Né? Ele já tem uma CRF menor, então, tá? Então, assim, a taquicardia de espiné, cara, é quase sempre o cara vai ter. Tá? Então, quase sempre o cara fala, a gente está descendo para o angiotomo de protocolo TEP e vai subir para a UTI. E a gente fala o quê? Pode tomar tudo. Quase sempre vai, quase sempre vai. Lique. Tá? Leia certinho depois, eu acho. Beleza, então isso é muito importante, tá? Para não dizer que eu estou mentindo, tá aqui, ó. Obviamente que isso é uma corte, mas existem várias mostrando a mesma coisa. Geralmente o TEP da bariátrica é muito raro de acontecer, especialmente de forma precoce. Tá? Então, especialmente porque, assim, a maioria das vezes o cara está inflamadaço, entra droga, e os caras querem te vender isso como um TEP. Não compra esse diagnóstico. Porque muitas vezes, qual um dos principais erros do intensivista? Comprar o diagnóstico dos caras. E aí você não vai atrás do que está acontecendo. Ó, estou trazendo um TEP. Você fala, pô, é um TEP na minha mão. Né? Às vezes o cara quer trombolizar. É isso. Tá? Quase sempre é decisão. Dúvidas? É muita coisa, né? Porque, assim, fazer 40 e poucos minutos. Tem aula que eu tenho uma aula tempo até comida. Então, tem que botar muito para vocês, falar muita coisa em pouco tempo. Mas fica no YouTube de vocês, ver, né? Onde estudar. Então, tem um capítulo de complicações pós-operatórias do livro de UTI, ele é até mais amplo do que isso, né? Porque acho que o Wesley escreveu do tórax e vascular, o Nino escreveu do neuro, mas tem mais coisa lá, outras cirurgias, tem novas abdominais. A gente tem um manualzinho da gastro, depois me lembro, eu tenho um exemplar ainda em casa, eu deixo com vocês aí, se vocês deixam lá, não que ele seja, mas lá tem as referências, para pesquisar. Quando vocês forem procurar, quero ler um artigo de revisão. Infelizmente, vocês vão esbarrar no seguinte sentido: vocês vão achar um artigo de revisão de patectomia. E não é nem de pós-operatório de patectomia. É de complicações de patectomia. Eles têm que se virar. Um artigo, aí eu quero estudar gastroparesia, você vai achar. Quero estudar ele pós-operatório, você vai achar. Quero estudar GDP, não. Você vai achar fisicopancreático. Não é uma literatura amigável para o intensivista farteando, assim. E geralmente os caras focam muito na parte cirúrgica, né? Boa. Então, assim, o que a gente tem de primeiro, né? A neostimina, ela atua no receptor MU, né? Do receptor opioide lá. E aí, qual que é a ideia disso daí? Ela meio que é múltiplo inesperado, na verdade, né? Que ela vai aumentar a sucolina, etc. Quando ela começa a fazer isso, é meio que imediato que você vai ter uma atividade parasimpática ocorrendo, certo?
E aí o pessoal não quer fazer muitas vezes por conta da bradicardia que vai acontecendo, né? Muitas vezes o cara está taquicárdico, isso não é um grande problema. Mas se o cara tem uma frequência já um pouco mais baixa, tem que ficar meio do lado ali na hora que for fazer. Que é sobre a anastomia em si, tá? Você pode fazer ela de 3 formas, basicamente. Você pode fazer ela em bolos, e aí uma tensão, uma ampola de meio miligrama. Qual é a dose? 2 miligramas. Entendeu? Geralmente o cara quer fazer o quê? Uma ampola. A dose é 2 miligramas. Tem trabalho que tenta fazer 1 versus 2. Cai um pouco a resposta. Então, a dose é 2 miligramas. Eu geralmente pego 4 ampolas, jogo de 100 e corro meio aberto ali 10 minutos do lado. Tá? Costuma funcionar. Outra opção, subcutâneo, meio de 6 em 6. Existe uma ampola de 6 em 6, né? Tem essa descrição também. Porque as evidências não são fantásticas, tá? Mas geralmente você encurta o tempo de híbrido. Você consegue encurtar o tempo de híbrido. Então, o trabalho do pancreatite, que saiu acho que ano passado, que eles deram nortimina, não deram nortimina. Além de encurtar o tempo para evacuação da pancreatite grave, né? Tiveram menos hipertensão intraabdominal, por exemplo. Tá? Por quê? Você vai evacuar o conteúdo intraabdominal. Basicamente é isso. E a outra forma é em bomba, que tem se popularizado mais com menor evidência até, mas que você pode estar tirando ali, tá? Pode ajudar também. Mas o que você tem de evidência? Vai ter uma atividade colônica. O pessoal, muitas vezes, quando começa a bradicardia, para de fazer o remédio. Eu não preciso fazer ele. Por quê? O que eu estou buscando ali? Atividade parasimpática, certo? O efeito colônico é mediante atividade parasimpática, certo? Se eu estou buscando atividade parasimpática, 1 grau de bradicardia é esperado. Só pode se a bradicardia for instável, tá? Ou se o cara realmente vai bater 30 de frequência, bem, além de ter sobre os 100 ml. Mas ajuda, é uma boa, tá? Tem trabalho que tem que fazer profilático e tem terapêutico. Então, obstrução, e aí, alça. Sim, teria que fazer, por exemplo, uma tomografia na imagem antes para garantir então, que não é. O hílio prolongado, em teoria, faz sentido você excluir a obstrução. Tá? Então, se você não está usando esse profilático, está usando esse terapêutico hílio prolongado, faz sentido você excluir a obstrução. A imagem simples, muitas vezes, você já tira esse produto. Tá? Isso já é suficiente para eu começar na chimia. Não ficou, não, preciso ter certeza, fazer um colônia. Na narina, né? Porque assim, você não vai ter uma grande sensibilidade da cola ali, do perfurado, da colada, etc. Porque os doentes, eu digo, os doentes queixam, né? Narina, assim. Porque pode acontecer o seguinte, né? Você usou uma sonda para passar o vácuo endoscópico. Essa sonda tem que estar no vácuo, certo? Então não dá para você alimentar. Então, você vai precisar alimentar por onde? Outra sonda. Geralmente o cara está com 2 sondas. A do vácuo costuma ser calibrótica. Tá? Você pode ter um pouco de sangramento nasal, sangramento de cavidade, etc. Uma coisa do vácuo é entender se ele realmente está sendo funcionante no seguinte sentido, se ele está dando pressão, porque às vezes, por exemplo, sei lá, tem um vácuo no esôfago, o cara está com grandes toques, não está em cima da plasma, ideia, você pode não conseguir dar pressão, entendeu? Você pode dar pressão para a atmosfera. A gente teve muito notícias, gente, que era um rato colocar gigante, colocaram uma cadeira. Aí eles colocaram o vácuo no esôfago, mas colocaram uma cadeira. Então, como é que você vai conseguir dar pressão negativa, né? E eles colocam gel 14, sonda, eu estava trabalhando no Dortmund, para você usar a parede, mas ter aquele 125 milímetros de pessoa. É um gel 14 que você segura aqui, vai puxar um pouquinho de fora, mais da parede. Eles fazem bastante esse gel 14. Aqui na UBC eles fazem isso. Né? Aqui, assim, o ideal era você ter a pressão negativa portátil. Né? Você não tem isso aqui, depende. Eu essa semana no ambiente privado que tinha uma úlcera exotágica. Eu colocar no vácuo. Quando ela acordou da serum, ela estava com muita medo de pressão torácica. Aí qual que é a dúvida, geralmente? Né? Ela teve a perfuração e possivelmente com um grau de coleção, você sabe isso, né? Então, assim, o que eu vejo? Olha, quase toda semana vocês foram lá na Gás, vai ter um quarto. Eles não costumam queixar de queixas abdominais ou torácicas. A queixa deles geralmente é mais alta mesmo. Não sei se você tem protocolo que você mostrou uma toque de poder. Eu já vi várias vezes
o visual enganar, ou veio 4%. E aí, Isso é muito complicado, porque é o seguinte, ó, quando você vai pegar o livro desse dia, ele fala mais que 50% certo. O seu hematócrito é 20, acima de 10 é seguro. E o sangramento. Qual que é a questão? Quando eu falo do dreno hemático, mais importante, às vezes, do que o aspecto hematócrito e o volume, é como está a hemodinâmica do cliente. Então, lá na gastro, muitas vezes, o pessoal me chama e fala assim, chama cirurgia do dreno hemático. A frequência é 75, pressão normal, ou era a frequência não? 75, e a pressão, é igual. Eles não comparecem. Não é que você não pode ter sangramento pós-operatório. Sangramento pós-operatório é uma complicação. Ela nem sempre será cirúrgica, desde que você tenha. Desde que o dreno esteja completamente hemático. Tá? Então, o volume e o aspecto são importantes, mas eles não vão definir a conduta se ela é cirúrgica ou não. Geralmente vai definir a conduta, a instabilidade hemodinâmica, não necessariamente hipotensão. Os caras começam a ficar taquicárdico. O cara é 80, ele está com 110, 120 de frequência, esse sangramento deve ser reduzido. O cirurgião tem que estar aqui dando uma olhada nisso. No mínimo, ele está ciente que ele pode precisar operar daqui a pouco. Tá? Agora, está muito embaixo, mas o volume é baixo, o cara não tem nenhuma repercussão hemodinâmica, geralmente isso vai ser conservador. Isso é angustia também difícil. Muito hemático, igual aqui. Às vezes, hematócrito de 20% já vai acontecer. Não é assim. Não é que não está sangrando, é que esse sangramento talvez não seja um sangramento que vale a pena abrir o cara e talvez vai parar sozinho. Volume. Às vezes, como galera gosta do número, né? Aí você fala 150, daí o cara, mas uma vez eu vi 100, e às vezes eu vi 200. Então, assim, volume é complicado. Por exemplo, lá na gastro, o cara é cirrótico, que ele vai drenar a CIT, geralmente ele não consegue fazer o hematócrito alto, porque a CIT vai diluir. E o volume é muito alto, esse cara vai perder no limite 2 vezes de ácido fluorídrico dele. Uma fístula pancreática, eu espero que 400 ml de débito por dia, mais ou menos. Às vezes mais, 800 ml de débito. Então, o cara já tinha um débito alto, não que aumentou o débito. Então, esse evolutivo é importante. Mas é isso, em teoria, pelo livro, acima de 50% do sério. E volume aí você vai achar 150, 200 ml hora. Mas o que a gente usa para sair correndo atrás do cirurgião é alteração hemodinâmica. Taquicardia, e esôfago no estômago. Bom, então, assim, para estômago é relativamente tranquilo. Tem um trial da Austrália que eu não sei se eles já publicaram, estava para ser publicado e acho que isso ia ajudar um pouco, mas já tem uma evidência razoavelmente extensa de que não vai aumentar a tua chance de deiscência. Tá? Esôfago é uma briga maior. Eu conheço mais estudos experimentais com esôfago. Tem gente tentando colocar CAF no esôfago, que aí talvez. Eu não, sinceramente. Qual é a questão? Cara, a maioria das vezes o cirurgião não gosta da deiscência. 25% da deiscência vai ser sua, né? Então, assim, geralmente eu não costumo usar para esôfago. Agora, tem muitos tabus que estão caindo no esôfago. Então, por exemplo, como tem 25% de chance de deiscência, antigamente você esperava uma semana para dar dieta bioral. Tem vários trabalhos chineses dando dieta bioral em 24 horas para esôfago. Eu acho que um dia você vai cair. Porque, assim, eu acho que fisiologicamente não é tão agressivo assim, mas a gente não tem essa evidência. O cirurgião não gosta. Trabalho com medidor de pressão é que se medir a pressão, ela não fica super alta, a pressão esofágica. Não vai dar nada. Assim, mas não, assim, que tipo de complicação que você toma vinil vai ser um grande diferencial. Exatamente. Isso vai ter exatamente. Se você está tomando vinil e ainda não estiver errado, não compra essa linha do cirurgião. Você já precisa dele, tem alguma coisa dando errado, você precisa dele parceiro, sabe? E assim, esse cara não é um cara que começou a disciplinar agora. Pô, ele acabou de fazer esofagia. Aí, pô, eu não sei se isso aqui é complicação da ventilação não pulmonar intraoperatório, se ele teve uma deiscência por diastinite SARA secundária. Tipo assim, é só volume? Pô, é isso que ele falou, assim, raramente você vai resolver sua academia e, assim, provavelmente não faz mal, mas vai comprar uma briga. O cara tem parceiro, acabou de estudar, e talvez não. Pode ser. Assim, ou o cara que não acabou bloqueador. A minha prática é não fazer. Eu nunca vi um cirurgião de esôfago que falou, pode fazer tranquilo. Pode. Eu não conheço cirurgião. Se você conhecer, entendeu? Assim, eu acho que você vai comprar uma briga desnecessária. Quando sair esse resultado, esse trabalho, se tiver, vai ser negativo provavelmente. Mas a gente não tem certeza. Para isso, eu não vou já ter. Uma situação aqui que acho que todo mundo passa no plantão. Chega aqui no primeiro pós-operatório, acabou de chegar, e faz aquela clássica uricúria, e você depois.
que você usa de parâmetros para não rarar tirar volume e depois de 2 horas tirar fogo? São os parâmetros para não fazer os dois ou fazer um, fazer o outro? O POI e a ligura não me incomoda. Porque, primeiro, se o cara está fazendo a ligura, eu tenho 2 opções. A maioria das vezes é uma ligura fisiológica, adaptativa, né? Mas e se for uma ligura de insuficiência renal? A causa dessa ligura é hipovolemia? Provavelmente não costuma me incomodar. Não, mas esse doente especificamente, porque tem alguma evidência que na esofagia você deve trabalhar com balanço mais neutro, tá? Evitar balanço positivo. Mas se você trabalha com trabalho mais deficiência, se você deixar os caras mais congestos. Trabalhos ruins, tá? Mas existe esse dogma ali. Então, para esse cara, se quiser fazer um diurético, também não é um crime. Quando você tem uma ira oligúrica que você dá diurético, você faz, transforma isso numa ira não oligúrica, às vezes. Ele é um fator prognóstico da estresse puro. É muito mais importante você saber aonde você quer chegar. Esse cara, eu quero chegar num balanço positivo. Esse cara, eu quero chegar num balanço mais zerado. Aí isso é mais importante. A sua conduta, o que você vai fazer ou não pode depender da largura. Tem que depender de onde você vai chegar. Eu quero chegar num balanço zerado. Esse cara aqui, padrão, conseguiu um relief aqui. Tá bom? Eu prescritivo, o cara que ganhava 2 prêmios. Não, assim, o descritivo do relief não é nem perto do que a gente faz esse. O que acontece muitas vezes aqui? O cara chega, vai ficar em jejum G50. Né? Clássico, né? HC. Cara, estamos falando de o liberal era 2.700 por dia. Fora, vou voltar isso aqui, porque é uma coisa que ninguém nunca fala. Como lá eles não têm um problema que a gente tem aqui, que se chama dinheiro, vocês já pararam para ver quanto que eles davam de colloide no relief? $500 ml de colloide no primeiro grau. Fora 2.700. Então, assim, era muito liberal. O que isso aqui mostrou para a gente? Na verdade, era um trabalho, até bonito quando isso acontece, né? O cara fez um trabalho para mostrar que o volume demais era ruim. Tá? Trabalhando neutro. Então, isso mostra para a gente que, às vezes, talvez a gente não precise sofrer tanto em dar 500 ml de volume no choque pós-operatório. Não, preciso fazer o passive leg raise, cara, lá com toda a abdominal. Cara, tá fazendo jogo. Aí você tem para fazer. O que depende muito é aonde você quer chegar, entendeu? Não, o cara tá chocado. Beleza, pode ser que você não precise de volume para resolver o choque, né? Aí vai dar avaliação individual aí na frente. Mas seja um pouco mais permissivos no doente cirúrgico. Outra coisa, por exemplo, né? Guiar por metas, que a gente não colocou aqui. Isso deu errado em vários cenários. O único cenário que isso ainda não caiu completamente, em teoria, é o doente cirúrgico. O estudo dele é neutro maior, que é o Optimize, e aí o cara pegou o estudo dele, ele acredita muito, né? Então tem que olhar com esse viés. Ele pegou o estudo dele e meteu na meta-análise. Ele ficou junto com o estudo dele no jogo. E a meta-análise é positiva. Tá? E aí, assim, já havia aula até do Merlin Singer que era isso. Tipo assim, EGDT quando? Doente cirúrgico, provavelmente. Eu não acredito nisso piamente, mas assim, a evidência atual ainda defende algum EGDT no doente cirúrgico. Então, talvez esse seja um doente para você otimizar mais. Agora, por exemplo, esses tempos atrás, tinha um doente, não sei o quê, aí acho que no terceiro PO, começou a fazer disfunção renal, os caras queriam, cara, terceiro PO, uma outra coisa acontecendo. A hora de você otimizar esse cara, tipo sepsis, né? Ou a agressão pode ser cirúrgico. A hora de você otimizar nas primeiras horas. Depois, talvez por isso, ser mais no começo, você não tem aquele peso na consciência de 3. Aí você quer fazer volume na hora que já era para você estar. No começo talvez ser mais permissivo, também não é necessário para o prognóstico, mas depois você fala assim, agora a minha fase já foi. E aí, assim, até quando eu entrei lá na UTI, né, a situação, meu chefe falava, tá bom, eu sofria com isso. Eu não acho que dá volume, eu queria comprar briga. E aí hoje, tipo, é um negócio que para mim não me incomoda, cara. Se é, sei lá, primeiras 6, 8 horas da UTI, o cara tá instável, óbvio, o que vai me guiar? Aonde eu quero chegar com esse momento? Vou fazer volume, porque tem que dar volume. Tá? Se eu acho que o cara não precisa, eu não vou nada, zero. O cara chega muito hipervolêmico, eu posso dar diurético, não tem problema. A questão é aonde você quer chegar. Qual o seu alvo, o seu objetivo. Beleza?
Não foi demais. Obrigado. Estamos levando. Eu sou isso aí, gente. Por exemplo,